Então, queridos, abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Nós vamos falar sobre edificação, de como você edifica. Então, Lucas 6, 46, de como você edifica o Evangelho, a Boa Nova, no seu interior. O que é o Evangelho? O Evangelho é a Boa Nova, o Evangelho é o poder de Deus. Você sabia que o nosso chamado é para edificação no Espírito? O Espírito é a parte de Deus em nós que tem comunhão com Ele, que tem comunhão com o Eterno, que tem comunhão com a vida de Deus. Isso é no nosso espírito. A nossa alma é o nosso ser, a nossa identidade, a nossa individualidade, a nossa maneira de ter percepções, está tudo na nossa alma. Mas o nosso espírito é onde está a percepção de Deus. Uma pessoa que não edifica seu espírito, ela não tem a noção e nem a percepção e nem a diferenciação do que é alma e espírito. Para ela parece que tudo é a mesma coisa, mas tudo são nas percepções interiores que isso acontece. Então, quando a pessoa recebe a Boa Nova, a palavra do Evangelho, ela começa a ser despertada no seu interior, no seu espírito. Quando você recebe a palavra do Evangelho na sua vida, o seu espírito é iluminado. Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o demais do seu corpo. Então, um espírito iluminado pelo Espírito do Evangelho, pelo Espírito de Cristo, ele tem mudanças consideráveis em seu interior. E edificação do Espírito é a construção do reino de Deus no seu espírito, é a construção da Boa Nova, é a construção de percepções do Evangelho dentro de você. Isso é o que Jesus fala ali no Sermão do Monte. Não ajuntai tesouros na terra, que a traça corrói e os ladrões roubam. Antes ajuntai tesouros no céu. São tesouros que você edifica dentro de você. Quando você edifica esses tesouros dentro de você, você tem as percepções da eternidade. Você tem as percepções da eternidade nessa existência. Porque o homem é um ser eterno, ele nasceu para viver para sempre. Tudo que você vê e é matéria vai passar um dia. Mas o homem vai viver para sempre. Porque a eternidade está plantada dentro do seu coração. E quando se fala em construção e edificação, se fala em edificação da fé dentro do seu interior, edificação da Boa Nova, edificação do Evangelho, do poder de Deus para a transformação da vida de um homem e da vida de uma mulher. É isso que é o Evangelho. Então, vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, Lucas 6, 46, ele nos dá uma noção de como você edifica. Interessante que Jesus, quando mencionou esse texto também é uma sinopse lá do texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E esse texto se encontra lá no capítulo 7 de Mateus, que é os fundamentos
da edificação do reino de Deus. E ele fala assim aqui em Lucas. Eu prefiro agora, nesse instante, ler esse texto do que o texto de Mateus, porque esse aqui fala mais específico, com mais detalhes em relação à edificação. Você sabe que para construir algo, você precisa ter uma base, você precisa ter um alicerce de tudo que você vai construir em cima. E eu pergunto para você, sobre o que você constrói sua existência? Quais os valores na sua existência? Eles estão baseados, estão sobre uma base, estão fundamentados, estão sobre um fundamento. Sobre que valores estão fundamentados aquilo que você constrói? Sobre o que está fundamentado? E aqui, Jesus, nesse texto, no finalzinho do Sermão do Monte, depois de tudo aquilo que ele tinha ensinado, e olha que o Sermão do Monte é o maior sermão que Jesus proferiu. Na verdade, o Sermão do Monte é a espinha dorsal, é a base sólida, é praticamente o esqueleto de todo o Evangelho, de tudo que Jesus viveu e foi e proferiu. E nos mostrou aqui nessa existência. Então esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é a espinha dorsal para a construção de uma vida plena, para a construção de uma vida abundante, para a construção de uma vida no Evangelho, uma vida sendo evangélico. Isso é diferente. É uma vida na Boa Nova, é uma vida no ensino que Jesus ensinou, na vida que ele transmitiu quando esteve aqui nessa terra. Vamos ao texto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha a pergunta. Muitos dizem que creem em Deus. Muitos dizem que são cristãos, ou são evangélicos, ou são católicos, ou são isso, ou são aquilo, mas não cumprem a palavra do Evangelho, a palavra da Boa Nova, a palavra de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem ao Evangelho e ouve as palavras do reino de Deus e as pratica e toma como base na sua vida e toma como procedimento de vida, eu mostrarei a quem é semelhante. É aquele que ouve a palavra, recebe a palavra no seu interior e caminha sobre essa palavra. Caminhar sobre uma palavra não é saber a palavra, é você receber no seu espírito e aquela palavra fazer parte de você. Por exemplo, sobre o engano, a pessoa, quando recebe a palavra da fé, ela passa a ter uma vida transparente, ela não vive uma vida dupla, ela tem uma vida que todos podem olhar para aquela pessoa e ver nela um exemplo de vida, uma pessoa que não engana, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. Não tem uma vida dupla, porque aquilo faz parte dela, aquilo se tornou parte. Praticar a palavra de Deus é a palavra se misturar com o seu ser, se misturar com o seu interior, porque a palavra você recebe no seu espírito e ela do seu espírito ela parte para o seu ser,
modificando a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de interpretar todas as circunstâncias, a sua maneira de interpretar a vida. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, construindo uma casa, edificando uma casa, primeira coisa, na construção, ele disse aqui, abriu uma vala profunda. Ele cavou, começou a cavar, e encontrou a rocha, o fundamento, onde ele iria construir. Abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Você precisa encontrar o alicerce. Você precisa encontrar a rocha. Você precisa cavar e descobrir quem é a rocha. Volta um pouquinho aí para Mateus capítulo 16, versículo 13. Estamos falando sobre fundamento. Estamos falando sobre cavar. Fundamento, para você edificar, você tem que edificar sobre um fundamento, sobre uma base. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, é semelhante ao homem que cava, abre uma vala e encontra o fundamento, encontra a rocha. Aqui, olha só, capítulo 16, versículo 13 de Mateus diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse: eu estou falando sobre encontrar a rocha. Cavar e encontrar a rocha. Agora aqui nesse texto Jesus está perguntando: o que dizem os homens diz? O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, a respeito de Jesus? Aí eles disseram: uns é esse, outro é aquele, um é João Batista, Elias, Jeremias. Eles tinham noções. Mas Pedro teve uma revelação, teve uma percepção. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Encontrar a rocha é ter a percepção de quem é Jesus. E Pedro teve essa percepção: tu és o Cristo. E Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Pedro teve uma revelação, e a revelação que Pedro teve não foi uma revelação que ele teve por si só, mas é Deus que mostrou, Deus por sua misericórdia, mostrou no coração de Pedro e mostra hoje no coração de cada pessoa. Não foi carne nem sangue, não é eu e nem você, é por misericórdia e graça de Deus que vem uma revelação de quem é Jesus. Toda construção que você fizer, tudo aquilo que você edificar no Evangelho, na Boa Nova, parte da percepção de quem é Jesus.
Isso é encontrar a rocha. Isso é cavar e encontrar a rocha. Você recebe essa percepção de Deus. E Jesus continua dizendo: eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, o reino de Deus, é edificado sobre a percepção de que Jesus é o Cristo, e uma percepção dada pelo próprio Deus dentro de você. Isso é cavar. Você cava e encontra, você percebe. Quando você percebe quem Jesus é o Cristo, qual é a atitude de Jesus, qual é a vida de Jesus, qual o modelo de Jesus, e você pratica isso, você começa a edificar sobre uma rocha. A rocha que é Jesus. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, elas só não prevalecem contra aqueles que edificam sobre o verdadeiro fundamento, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Nesse nível, ele continua dizendo: eu dar-te-ei as chaves do reino. Essa é a chave do reino. O que você liga na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado no céu. A porta que abre e ninguém fecha, a porta que fecha e ninguém abre. Isso é construção. Voltando aqui para Lucas, capítulo 6. Aquele que ouve a palavra do Evangelho e a pratica é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou. A casa que tem que ser edificada é a minha casa, a sua casa. Cada um precisa edificar. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, sobre a percepção do Evangelho, a percepção de quem Jesus é o Cristo, dada por revelação de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, você que está edificando, eu e você que estamos edificando sobre os valores do reino, os valores do Evangelho, os valores de Cristo, veja como você está edificando. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Cristo é o fundamento, é a pedra de esquina. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, edificar sobre a rocha é um processo. Palha, feno, madeira, pedras preciosas, prata, ouro. Você vê que é uma crescente. Quando você edifica com pouco entendimento, é palha. Palha se queima rápido. Depois feno se queima rápido também. Madeira queima. Agora a pedra preciosa começa a ter dificuldade para ser queimada. A prata e o ouro. Prata, ouro,
pedras preciosas são purificadas pelo fogo. Olha o versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. As provações e as dificuldades e as circunstâncias da vida provam de que material você está sendo edificado, de como você está sendo edificado. Você vê que é uma crescente. Quanto mais você se edifica, mais forte você fica. Quando chega no ouro ali, o ouro é purificado com fogo. O ouro, ele sofre aquele processo de decantação, em que o ouro derrete, as impurezas vêm para cima e você pode tirar essas impurezas. Construir sobre a rocha, construir sobre o Evangelho, sobre a percepção de quem é o Cristo, vai te purificando na existência. Ninguém pode pôr um outro fundamento que não seja Cristo. E aquele que edifica sobre esse fundamento, veja como edifica. Porque tudo que você está edificando é um processo. Que é palha, feno, madeira, pedras preciosas, prata, ouro, é uma crescente, é uma subida. Então tudo que você está edificando está em processo de aperfeiçoamento. Edificar sobre a rocha é edificar sobre o fundamento do Evangelho. Volte aqui para Lucas, capítulo 6, versículo 48. Edificar sobre o Evangelho é edificar valores. O homem que edifica encontra a rocha, lança o alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Estava sobre um fundamento, o fundamento de Cristo, o fundamento de fazer o que Jesus ensinou, de andar como Jesus andou. Edifique sobre esse fundamento. Nós estamos sendo construídos, morada de Deus dentro de nós, morada de Deus no Espírito, morada de Deus dentro do nosso interior. É aí, é dentro de você que você está sendo fortalecido pela palavra do Evangelho. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 21 diz assim, Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a rocha, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós todos, queridos, juntamente estamos sendo edificados, a habitação de Deus no Espírito, edificados sobre o fundamento, sendo Cristo a pedra, a rocha, que você cavou, tem a percepção dele, está construindo sobre ele, e sobre ele todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente com ele estáis sendo edificado, a habitação de Deus no Espírito. Construa sobre essa percepção. Tenha essa percepção sempre de que Jesus é o fundamento onde você edifica. 1 Pedro capítulo 2,
Versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, e hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Aqui faz uma alusão a essa pedra rejeitada, a construção do templo em Jerusalém, quando eles colocavam as rochas de fundamentos. Faltou exatamente uma rocha que eles deixaram de lado e que encaixava, era a base do fundamento, aquela rocha que eles deixaram de lado. E aquela rocha teve que ser colocada porque ela era a principal pedra para a sustentação daquilo que eles estavam construindo. Então, você não pode deixar de ter a percepção de Cristo, porque Ele é a rocha de esquina, o fundamento onde você constrói toda uma vida em abundância. E vida em abundância não tem a ver nada com dinheiro. Vida abundante tem a ver com valores eternos. Vida abundante tem a ver com tesouros do céu. Não tem a ver com os tesouros aqui. Porque esses tesouros aqui ficam aqui. É daqui. Mas tem a ver com tesouros de lá. Chegando-vos para ele pedra que vive, rejeitada assim por homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmo, como pedras que vivem, pequenas pedras, pedras vivas, pedras que receberam a percepção de Jesus, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Qual o verdadeiro sacrifício agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo? Sendo Jesus, tendo o mesmo Espírito de Jesus, tendo o Espírito da fé, sabendo a que Espírito você pertence. Você sabe o fruto do Espírito? O amor, a caridade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, a bondade, fidelidade, são valores do reino, são valores do Espírito. Isso é valor de uma pedra que vive. Isso são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus, por intermédio do seu Espírito. Amor, misericórdia, graça, perdão, bondade, fidelidade, paz, alegria, paciência, pacificação, tudo são valores, sendo sal nessa terra, sendo luz nessa terra, sendo sal para salgar essa geração, ser o tempero dessa geração perversa e corrupta, ser luz, ser candeia nessa terra, ter uma justiça que excede a justiça das exterioridades, ser justiça de Deus nessa terra, é ser justiça no seu interior, e não a justiça exterior, mas você ser o que é por intermédio dos valores do reino, por intermédio de Cristo. Vós também, como pedras que vivem, edificados
estão sendo edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Pois isso está na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, de modo algum será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é uma preciosidade. Mas para aquele que não crê no Espírito do Evangelho, na palavra do Evangelho, na pedra, ela é apenas a pedra que os construtores rejeitaram e que é a pedra principal. Quem não coloca essa pedra na sua construção está fadado ao fracasso, está fadado à desconstrução, não consegue construir algo sólido e permanente, vive cambalhando pelos cantos, vive se perdendo nas suas próprias atitudes, porque não está com um fundamento onde ele pode construir. Não deixe que Jesus seja a pedra de tropeço na sua vida, a rocha de ofensa, porque aquele que não recebe o Evangelho, não recebe a boa nova. Qual a boa nova? De que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. O mundo inteiro está reconciliado por intermédio da percepção de que Jesus é o Cristo. É aí que você tem as chaves do reino, as chaves que abrem e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Vós sim, porém, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora por intermédio do Evangelho vocês alcançaram a misericórdia. Receba essa palavra, receba os valores do reino, receba os valores do Evangelho, receba, construa sobre o que Jesus diz, medite no Evangelho, descubra o Evangelho a partir de Mateus 5, 6 e 7, Mateus 5, 6 e 7, lá vai te ensinar muitas coisas boas. Lá vai te ensinar como você dá a outra face, como você deixar a túnica, a capa, o que não tem importância. Lá vai te ensinar a não entrar em demandas. Se você tiver que perder, que perda, mas não perda a comunhão com o teu próximo. Lá você vai aprender a não voltar as costas àquele que te pede. Você vai aprender a amar os teus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Lá você vai aprender a exercer a justiça no secreto, não a justiça de exterioridade. Você vai ser uma pessoa justa, ajustada. Justiça vem de ajuste, de se ajustar, você se ajustando com Cristo. Você vai aprender a perdoar quem te ofendeu, fazer o bem sem olhar a quem, a juntar tesouros do céu, não julgar, não fazer julgamentos, não estabelecer medida de julgamento, porque a medida que você estabelece é a medida que você é medido. Está tudo isso no Evangelho. Tudo isso é fundamento,
tudo o que você quer que os homens vos façam, fazei vós também. O homem que edifica é aquele que cava, abre uma profunda vala, lança um alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, o rio se levanta e a casa não cai, porque está bem construída. Não há nada nessa existência que possa te derrubar, nem morte, nem vida, nem poderes, nem presente, nem futuro. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas o homem que ouve e não pratica, aquele que não tem a percepção do Evangelho, é semelhante àquele que edifica a sua casa sem alicerce sobre a terra. E qualquer tempestade que se levanta contra ela é ruína para aquela casa. Não deixe que a sua casa caia. Tenha a percepção de Jesus. Receba o Evangelho. Receba esse Espírito em você. O Espírito do Evangelho, o Espírito de Jesus.